Polêmica! Polêmica! O que é o futebol sem a polêmica, né? O que é o futebol sem uma série de circunstâncias que acontecem, coisas que às vezes fogem um pouco da compreensão, né? Mas é muito legal até que aconteçam para a gente poder discutir, poder falar a respeito. Não quero acreditar que exista uma verdade, né? Uma posição única a respeito disso, até porque os pontos de vista e as circunstâncias, elas são elementos aí de extrema profundidade para que a gente tenha essa definição. Por que eu estou dizendo tudo isso? No sábado teve aquele lance, ou na sexta-feira teve aquele lance do Santos e do América, né? Em que o goleiro João Paulo foi sair jogando ali na boa, de repente se machucou, né? E o jogador do América deu um tapa para dentro do gol ali, enfim. E aí ficou aquela polêmica toda, ficou registrado aquilo tudo. Até escrevi ontem na Crônica Raiz do Dia a respeito disso, né? Logicamente sempre querendo saber a opinião dos irmãos a respeito, né? De novo, não é uma posição de falar, ah, não, é isso e ponto final. Não é assim que funciona, né? Até porque é uma coisa que vem da formação da gente, da compreensão da gente para situações, de repente, como essa no futebol e na vida, né? E na vida também. Porque isso, na verdade, é um pequeno elemento, né? É uma figurinha pequenininha do que acontece no dia a dia da gente. E qual vocês imaginam que deveria ser o comportamento? Quando eu analiso o lance, e aí, logicamente, eu vou dar a minha versão, a minha ideia a respeito do assunto, algumas coisas me vêm à cabeça, né? Então, assim, teria tido o jogador do América tempo suficiente para colocar na cabeça, olha, o jogador está machucado e, portanto, eu não vou colocar a bola para fora porque eu prefiro, né, deitar à noite e dormir aliviado no travesseiro. Se é que isso vai acontecer, porque, logicamente, isso não vai. Mas, enfim, não me pareceu maldade do jogador, né, ao ter feito o gol. Talvez se a coisa não tivesse sido assim tão rápida, ele pudesse ter tido elementos e tempo suficiente para ter pensado um pouquinho a respeito, né? Eu quero acreditar, até porque eu sempre falo isso, né? É difícil a gente falar eu faria isso, eu faria aquilo, se você não está vivendo o momento, né? Então, assim, eu quero acreditar que o mais adequado fosse ele colocar a bola para fora diante da situação do goleiro. Não existia ali condição, inclusive, a situação ali desenhada, ela não dá a entender que o jogador estaria fazendo cera, né? Estaria fazendo, como é que eu digo, enganando a todo mundo, porque ele estava com a bola no pé, ele não precisaria ter feito aquilo, né? Se ele tivesse sem a bola, se ele tivesse dividindo, mas a bola estava no pé dele, então é ali que ele se sente, que ele passa mal. Se eu não me engano, teve uma ruptura aí de ligamento, coisa bastante séria, por sinal. E então o jogador, mas eu não sei se ele está fazendo cera ou não está. Mas enfim, gente, é um cenário muito interessante. Isso me fez lembrar, guardado as devidas proporções, até porque dessa vez teve uma contusão seríssima, daquele caso do Rodrigo Caio, né? Naquela época, quero acreditar que hoje eu penso da mesma maneira. Daquela época eu fiquei do lado do Rodrigo Caio, tomei muita paulada por causa disso, mas também faz parte. O que a gente vai fazer? Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu não estou dizendo que a minha posição é a verdade extrema e absoluta. Eu estou dizendo o meu sentimento a respeito. E eu fiquei do lado do Rodrigo Caio, né? Independente de gostar ou não do futebol do Rodrigo Caio, mas a atitude dele. E depois a gente viu, né, o próprio jogador que esteve envolvido no lance usar de falcatrua. Mas aí é um problema do jogador que usa, né? O Rodrigo Caio fez o papel dele, fez aquilo que lhe cabia fazer, penso eu, por exemplo. Aí você fala para mim, Rony, mas num ambiente que não existe ética, o futebol não tem ética, né, gente? Infelizmente, é um reflexo da sociedade aí, em grande parte. A gente dificilmente tem esse elemento ética no nosso dia a dia ou no futebol. Ética é um artigo que falta na prateleira da vida, né, da sociedade. Mas, enfim. Como é que você funciona num ambiente que não tem ética? Você também pratica a não ética? É uma pergunta, né, para a gente poder discutir e falar, né? Rony, se o time do América fosse última rodada, o América estivesse caindo, né, e dependesse daquele gol, o cara ia botar a bola para fora,
Então, assim, é por isso que eu falo para vocês, é tudo muito importante quando a gente discute, a gente fala, saber a opinião dos irmãos, refletir a respeito, pensar a respeito, né? Para de alguma forma tentar entender e tentar funcionar de uma maneira igual ou de uma maneira diferente em situações que forem semelhantes. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, filosofando na segunda-feira chuvosa de São Paulo, um trânsito danado, né? Mas isso foi uma coisa que me ficou na cabeça aí por esses dias. Eu fiz questão, logicamente, de colocar em vídeo para a gente não passar em branco e deixar, né? Perder uma oportunidade de falar a respeito. Tá tendo aniversário aí do nosso querido Manicômio Tricolor, hein? Manicômio Tricolor, dos irmãos que a gente tem lá, maravilhosos, cara. Participo de live com eles, né? Uma galera que tem contundência, uma galera que tem conteúdo, uma galera que tem um bom humor danado, elementos fundamentais dentro do futebol, né? Eu, logicamente, indico, aconselho vocês aí, se quiserem seguir um canal muito especial, muito legal, de grandes parceiros e amigos e de qualidade, lógico. Manicômio Tricolor, parabéns, Manicômio Tricolor, muitos anos de vida aí para vocês, logicamente. E o Zuba, hein? Zuba Week, né? O Zuba teve mais uma semana de trabalho, muito legal, né? De ter essa oportunidade, mexer no time, arrumar o time, preparar o time e fazer diferente do que os outros, quando tiveram mais tempo para trabalhar, entregaram. A gente quer acreditar, né, que o Zuba vai fazer uma entrega diferente da oportunidade que ele teve de treinamento. Afinal de contas, a galera vive reclamando aí de falta de tempo de treinar, maratona de jogos, esse blá blá blá. Para mim é blá blá blá, tá, gente? Porque isso daí sempre existiu no futebol. Para aquilo que sempre existiu, se você não se adapta a isso, não adianta ficar reclamando do pacote que você tem e recebe, né? Então você tem que ter um fator adaptador à situação e à realidade que você vive, né? E o futebol é assim. E nesse sentido é muito legal a gente ver o Zubeldia tendo essa oportunidade de trabalhar com a guerreirada, com os jogadores. Por quê? Porque tem uma semana muito importante na vida do São Paulo, né? O São Paulo que tem na quarta-feira, 9h30 da noite, tomara que esteja uma lua cheia maravilhosa para, né, a galera da arquibancada poder estar no Morumbi, né? Vamos ver se eu vou também nesse jogo. 9h30, aqui na quinta é feriado, né? Então você fica um pouco mais tranquilo. E depois, no final de semana, o Curica, né? Então é um pacote importantíssimo. Por quê? Porque ainda tem gente que fala, eu acho natural também, cada um coloca o que coloca, que o São Paulo não enfrentou necessariamente grandes adversidades nas partidas que teve. Isso deu uma oportunidade ao Zuba de pontuar, de ganhar, do time jogar razoavelmente bem, né? Agora o São Paulo tem uma decisão com o Tadieres no Morumbi e o São Paulo tem um jogo com o Curica e Itaquera. Então são dois jogos muito importantes. Me fez lembrar do Carpini lá atrás, que em dois momentos, uma quebra do tabu Itaquera e um título contra o Palmeiras da Supercopa, deu aquela explosão no Carpini, né? Depois implodiu, mas deu aquela explosão. O Zuba já caiu nas graças do torcedor, né? E penso que esse seja um momento muito especial de definitivamente o Zuba realmente conseguir, de alguma forma, fazer o São Paulo jogar bem, fazer o São Paulo entregar o resultado, que realmente é a coisa mais importante que a gente tem pela frente, né? Uma decisão de Libertadores na quarta e um clássico no domingo. Olha só o pacote, hein? Isso tudo, senhores, muito legal. Por quê? Porque ele teve tempo de trabalhar, ele teve tempo de preparar esse time. E aí nós vamos ver o que ele vai apresentar disso. Qual vai ser o comportamento do jogador. De que maneira esse time vai jogar? Eu digo taticamente, né? Qual vai ser o empenho técnico desses jogadores todos? Então, muito legal esse momento que a gente está vivendo, né? Com relação ao São Paulo, essa oportunidade de treinamento, essa oportunidade de grandes jogos pela frente. Isso faz parte de um pacote que, né, o São Paulo tem tamanho suficiente para saber e poder administrar, não é? Legal, gente, deixe seu comentário aí, deixe o seu like também se curtiu o vídeo, logicamente, e a gente volta a falar de São Paulo muito em breve. Semana iluminada demais para todos os irmãos aí. Fiquem com Deus, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.